Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor. Mestre, te pedimos boas inspirações à palestrante desta tarde, para que ela possa transmitir teus ensinamentos e que nós, possamos estar receptivos ao entendimento das lições que serão abordadas. Na certeza, Mestre, do teu amparo sempre, assim seja. Boa tarde, meus irmãos. O capítulo que nos tocou hoje para estudo foi o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade. Eu achei muito interessante quando começamos a falar nesse capítulo, desse item 11, que é o orgulho e a humildade, como se expressa os espíritos. Ele nos diz assim: aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, Deus, pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então, é tão interessante, que os espíritos de outra hora concedeu a oportunidade de Deus para que Ele venha nos instruir através desse Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que esta missão começa assim: a humildade e a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que delas se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente, induz ao bem. Sem a humildade apenas os adornais de virtude que não possuem, como se trouxessem um vestuário para ocultar as deformidades do corpo. Então, nos diz aqui o Evangelho que sem a humildade, não temos como auxiliar o nosso próximo sem fazer a caridade. Sim, nós nos vestimos de um vestuário de que não, uma coisa que não nos dá, como é que se diz, um vestuário sem ter um conteúdo, sem ter emoção, sem ter o bem, sem ter um devotamento em favor do próximo. Esse vestuário, como diz o Evangelho, para ocultar as deformidades do vosso corpo, ocultar nossas imperfeições. Às vezes nós mascaramos para nós de sermos bons, temos rasgos de bondade. Então esses rasgos de bondade são coisas ocultas, das deformidades, das limitações que temos dentro de nós. Que quando nós aprendermos de buscar, de nos conhecer, de fazer um olhar interior para nós, não no outro, o erro do outro, a dificuldade do outro, mas de as nossas dificuldades, nós vamos começar a ser humildes. Porque aí nós vamos nos dar conta das imperfeições que carregamos dentro de nós, as limitações, os erros, os equívocos. Aí nós vamos começar a vestir essa capa, esse bem, esse sentimento de fraternidade com os que nos rodeiam. Porque nós interagimos uns com os outros. Não é verdade? Esse interagir uns com os outros vai nos dar a possibilidade de aceitar o outro como é, sem julgamento. Sem julgamento. Quando nós começamos a olhar o outro e julgando, porque nós somos o quê? Orgulhosos,
nos achamos o melhor que o outro, em condições melhor. Tanto aqui nessa lição, mais adiante, vai nos falar que nós podemos até alcançar para um irmão nosso que está no momento necessitado, na rua, vamos dizer assim, vestindo andrajos, sem tomar aquele banho, com dificuldades de se bastar por várias situações. Nós podemos até entregar uma moeda, um pão, mas apertar a mão não. Porque temos, às vezes, repulsa, porque o irmão não tomou banho, por causa de algum mau cheiro, né? Aí porque nós nos achamos superior àquele. Porque estando numa situação diferenciada hoje, nós não nos permitimos. E muitos não se permitem mesmo, nem chegar perto. Passa batido, olha para o outro e nem sente, fica indiferente com a dor alheia. Em qualquer situação, em qualquer momento, até dentro de uma família, um ser está passando dificuldade e nós ficarmos indiferentes. E se nós formos fazer uma investigação minuciosa no nosso interior, olhando o Evangelho e trazendo para a nossa vida diária, nós vamos ver que nós temos maiores rompantes de ser melhor que o outro, ou que os outros, pela situação intelectual, pela situação financeira, enfim, por tudo o que naquele momento, nesta vida, está em uma posição diferenciada. Né? Nós sabemos que o intelecto, a posse de bens não torna a criatura melhor umas que as outras. Nós sabemos que tem pessoas também humildes em bens materiais, que não têm condições, são orgulhosas, que ainda está aquele espírito, ainda traz consigo as mazelas, como nós trazemos entre nós. Esse orgulho que é a chaga da humanidade, né? Aqui adiante, lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua simples humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Lembrar da humildade de Jesus. Ele veio até nós, trazendo todo exemplo de amor, trazendo a maior missão, que é o amor. Que nós hoje temos o Evangelho, outros segmentos religiosos, a Bíblia, mas que trouxe essa lição para nos despertar, para dizer assim, olha, o caminho é esse, olha para frente, o caminho é o bem, é a bondade, é o perdão, é a caridade, é a fraternidade, porque esse caminho que nós precisamos trilhar é de nos unir e buscar juntos o melhor para todos nós em humanidade. E nós sabemos que ainda não temos essas condições. Hoje muitos de nós estudam, lê, mas ainda não consegue aquele esforço, aquelas condições de ter esse sentimento. Nós ainda não somos humildes, porque quem é humilde não sabe. Né? Nós temos Chico Xavier, o exemplo de amor, referência para nós como espíritas, trabalhadores que somos. Ele era humilde. E ele sempre se posicionava que ele era mesmo Cisco. Ele não tinha valor, aquele que muitos chegavam de, Chiquinho, tu. Não, ele não sabia, mas ele carregava essa humildade dentro dele. Porque todo o bem moral e espiritual é uma conquista de encarnações a encarnações. São degraus que nós vamos subindo, que nós vamos galgando em nossa vida.
né? O orgulho é um terrível adversário da humildade. E é verdade, né, meus irmãos? O orgulho impera em nossa vida. E ele é um terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e a riqueza são recompensa deferida aos seus méritos e se consideram de essência pura, de essência mais apurada do que o pobre. Então muitos acham, porque estão numa condição nesta vida, neste momento melhor, que muitos acham que é merecedor. Claro, tem o merecimento, porque conquistou, teve uma programação espiritual, na espiritualidade, que deu um posicionamento para aquele espírito. Nesse momento, nessa encarnação, tu vai vir numa situação com bens, com dinheiro, com vantagens, para que tu possa ajudar a humanidade ou aqueles que estão ao teu redor. Né? Mas a criatura já traz a mazela, a dificuldade do pretérito, chega aqui, é bajulado, é acarinhado, e tem tudo que deseja, né? Ele se cria com aquele orgulho, acende aquela chama do orgulho e se acha, não, Deus me deu essa oportunidade porque sou melhor. Aquele que está lá na rua, ou tem menos que eu, não tem valor, não tem merecimento. Então, para que vou me preocupar? Sabendo que nós, quando viemos com condições monetárias, com bens, é para nós usar em prol dos nossos irmãos de humanidade, ou em prol aquele ambiente que eu estou interagindo agora. E aquele que vem numa situação mais humilde, ou numa situação ainda mais com dificuldade de se manter, muitas vezes pediu aquela prova. Não, eu quero nessa encarnação aproveitar. Quero estar numa vida mais simples, porque já estive lá na riqueza, já vivenciei e me perdi muito. Então quero agora, nessa oportunidade, fazer diferente. Eu quero ir para uma situação mais humilde em bens materiais, né, meus irmãos? E aí a espiritualidade faz um estudo junto com aquele espírito e vê que ele pode realmente vir sem ter muito, só o necessário, e dar essa oportunidade para o espírito. Mas ele não pode chegar aqui se revoltar, se envolver em situações equívocas, né? De brigar, de fazer várias situações, porque não aceita essas condições, como o outro que tem muito, que é para distribuir trabalho. Quem tem é para distribuir trabalho, favorecer as áreas de necessidade que o mundo espera. E aquele que não tem nada, que vem com essa prova, com certeza muitos, não todos, uns vieram por necessidade, que se prejudicaram muito nessa área da abundância, ou nunca passaram por essa área, mas tudo tem seu porquê. Ninguém está ao acaso numa situação. Tudo é para crescimento nosso, necessidade nossa. E às vezes, passando por todas as situações que nós passamos, e assim mesmo nós não aprendemos, não é verdade? O que tem muito, o que tem pouco, o que não tem nada quase. O orgulho ainda está lá dentro. Nós achamos ainda ter dificuldades de aceitar as nossas condições. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse, mas tem a fulana tal, que ela conhece, que dá.
ela não aceita as condições dela. A gente dá uma roupa para ela, e eu estou comentando porque é numa cidade longe daqui. E é uma jovenzinha, não chega a ter 12, 13 anos. A gente dá a roupa para ela, ela olha a roupa assim, analisa, essa eu não quero, porque faz doação de roupa. Então já vê que aquele espírito já traz lá na raiz do seu ser, porque já esteve em posição ao contrário da que ela está vivenciando hoje, me lembrando para trazer, para demonstrar a vocês que como nós trazemos enraizado as nossas dificuldades. Então aquela adolescente traz no seu ser que não gosta daqui, tem direito de não gostar quando está escolhendo uma roupa, quando está sendo doado, porque nós temos gosto, nós temos preferência, não é verdade? Mas tudo, a maior quantidade de roupas que dá, a jovenzinha faz cara feia, nada tá bom. Porque já com certeza todo mundo viveu em uma situação de abundância. E com certeza foi rica, lá atrás, em outras encarnações, experienciou a abundância, as coisas boas da materialidade que o mundo oferece, né? Então a gente vai vendo até nossos filhos dentro do nosso lar. Quando nós damos uma coisinha simples dentro das nossas condições, muitas vezes entorta o nariz. Porque aquele espírito está regado ainda no orgulho, porque quer o melhor, porque acha merecedor, porque tem direito, todos temos direito, tem o melhor, batalhar pelo melhor, né? Mas a gente vê esse rompante de orgulho que nós trazemos dentro de nós, não é? Em determinadas etapas da nossa vida, nossas crianças, nossos adolescentes. Então, quando nós temos um olhar de ver, olhar de perceber, a gente percebe no nosso filho. E assim nós podemos até direcionar essas árvorezinhas que ainda estão meia frágil no seu tronco, ajudar que elas fiquem firmes e começa a pensar com outro olhar, com outra maneira a vida, né? Aceitando o que a vida oferece, sem revolta, sem indignação, sem sentimentos antagônicos contra o bem, né? Isso nós podemos fazer. E mais adiante diz: julgam que títulos e as riquezas lhes são devidos pelo que, quando Deus ou lhes retira o acuso de injustiça. E às vezes acontece, né, meus irmãos, aqui, que às vezes a pessoa está tão envolvida com sentimento, no orgulho, se achando melhor, não está até se comprometendo pelo muito que tem. Às vezes Deus tem que dar um basta e tem que tirar. Esse basta é tirar. E aí acha que Deus é injusto. Como Deus ama seus filhos, como Ele sabe as necessidades evolutivas, e nós temos o livro da vida, Ele dá um basta. Não, para lá. Então vamos dar um jeito que fique sem nada. Às vezes é necessário tirar aquela abundância que aquela criatura tem. E quantas coisas que nós estamos já sabendo pela mídia, que a família era riquíssima. O chefe da família, os chefes da família, pai e mãe, desencarnaram. Passou um tempo, todos ficaram na pobreza. Por que isso? Nunca se perguntaram, meu Deus, tinha tanto, de repente botaram fora tudo. Não souberam administrar? Com certeza, não souberam. Mas Deus, com certeza, estava se perdendo, uma coisa pior ia acontecer para aqueles espíritos. Não está fazendo uso devido que deveria ser. O que aconteceu? Não basta. Precisa ficar sem. Não é todos os casos, né, meus irmãos? Cada caso é um caso. Mas a gente coloca para a gente pensar, fazer uma reflexão, que a gente fica julgando situações e a gente vê
são situações necessárias para o crescimento daquele espírito ou daqueles espíritos. Deus, quando precisa dar um basta, Ele dá. Né? Até aqueles espíritos que estão tão voltados no mal, voltam para o plano espiritual e eles continuam vibrando no mal. E aí Deus disse, não, vamos dar um basta nessa situação, vamos preparar um novo corpo que fique ali dentro para fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o tempo, sobre as coisas que a vida oferece, de bom, de positivo. E às vezes esse espírito vem lesado naquele corpo, precisando ficar ali um tempo para poder ficar longe do mal, porque se comprometiam muito no mal. Então vem aqueles espíritos com muita dificuldade, que não só, às vezes, só mexe com os olhos, só com a boca, reencarnam nessa situação, porque estavam se comprometendo, tanto quando estava encarnado e depois desencarnado, como obsessores terrenos contra situações que se deixavam conduzir, vibrando no mal, fazendo o mal, né? Então, é necessário, às vezes, ter um tempo para esses espíritos. Então, eles são convidados, a espiritualidade prepara um corpo para esses espíritos, né? E como é importante nós saber que o bem nos alimenta, nos dá saúde, nos dá equilíbrio, nos dá harmonia. Que o mal nos faz preso ao mal, nos dá falta de energia, falta de equilíbrio, e precisamos, às vezes, vir num corpo limitado para dar uma parada, para poder voltar, desencarnar e voltar em um corpo melhor, para fazer um aprendizado contrário ao mal, fazer um aprendizado no bem. Não é teu igual o infeliz que passa fome? É uma pergunta dos espíritos. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Aquele que está sob martírio. Quem vai no centro de Porto Alegre, passa pela lojas Rennes, na Otávio Rocha, nós enxergamos todos aqueles nossos irmãos dormindo sobre jornal. É o nosso irmão. São irmãos nossos que estão ali no momento, naquela prova, muitos com dificuldades, com limitações, trazendo vícios, comprometimento, ou não, estão ali sem uma moradia, mas são irmãos nossos. O Evangelho de Jesus está nos mostrando, ele é irmão de vocês. E muitas vezes nós falamos que o mal impera. Não, o bem impera. Nesse planeta, dessa terra de prova e expiação que nós estamos aqui, né, passando esse nosso cadinho, nosso aprendizado, impera o bem. Quantas criaturas faz o bem? Quantas ONGs que vão lá, corta o cabelo, faz as unhas, leva chuveiro para eles tomar banho, que leva o alimento ali embaixo do viaduto da Conceição, aonde outras ONGs vão, levam roupa para esses irmãos nossos em humanidade, mas estão passando por esses momentos e vão sair daquele corpo num dia, numa hora certa, no momento certo, da sua experiência, como nós, na nossa experiência, cada um, fortalecido, encalgando, quem sabe, esse sentimento, essa virtude da humildade que ainda nos falta. Pode não termos ainda a humildade, mas ainda já nos permitimos nos envolver uns com os outros, olhar no olhinho do outro e ver que é um irmão nosso, porque somos todos filhos de Deus. O Pai é tão misericordioso e está sempre criando, dando oportunidade nessa criação, e nós somos
uma unidade. Nós não existe outro igual a mim, as meninas, cada um é uma individualidade. Não existe uma forma, né? Existe esse espírito que está em processo de caminhada, de aprendizado, buscando essas virtudes que ainda não temos. E vencer todas aquelas mazelas que carregamos ainda dentro de nós, que tanto nos prejudica, que tanto faz que nós temos quedas muitas vezes, caímos, levantamos, nos prejudicamos psiquicamente, espiritualmente, porque quando nós vibramos uma faixa negativa de sentimento, de ódio, de rancor, e nós vibramos que nos causam desequilíbrios espiritual, psíquico, e nos dá dificuldades até nós nos recompor. Passa um dia. Quem já passou por um momento de brabeza? Não passa um dia. É difícil sair daquela mal-estar que a brabeza nos dá? Não. Nós temos dor de cabeça, mal-estar, né? Perturbações, porque se nós ficamos muito tempo numa faixa de brabeza, com quem nós entramos em sintonia? Com aqueles espíritos afins. Por isso que o Evangelho de Jesus é sábio, ele nos diz: olha para ti, te cuida, não te permite, porque uma multidão estão te observando, e essa multidão vai vir querer se comprazer contigo, te fazer a sintonia. Não é o outro que faz o mal para nós, nós que fizemos o mal para nós. O pouco que nós temos, ou o muito que nós temos, conforme nós agimos, nós fizemos o mal para nós ou não, pelas emoções conturbadas, pelos momentos de ódio, momentos de desequilíbrio que todos temos em certas alturas, em certos momentos das nossas vidas. Como nós já estamos no fim, meus queridos, eu quero... Esse item é um dos itens, eu acho, que tem esse... do orgulho e humildade, diz assim: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgente para a falta dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. E é isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Se vos importam as calúnias do mundo, se é puro os vossos proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde. Reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Quando estamos sofrendo uma injustiça, meus queridos irmãos, nós temos certeza que não erramos. Mas se erramos, somos falhos. Mas quando sofremos uma injustiça, vamos ser indulgentes com o opositor, aquele que nos faz mal. Vamos calar. Não vamos entrar em litígio, em briga, em dificuldade com aquele que está sendo o nosso algoz. Por que o Evangelho diz? Porque quando nós procedemos dessa maneira, já estamos dando o primeiro passo para ser humilde. Deus é grande, Ele nos ama, Ele está vendo tudo, Ele observa, Ele sabe quem fez o mal, quem não fez o mal. Se alguém te traiu, que alguém te humilhou, que alguém te enganou, o problema é do outro. O outro ainda não tem o alcance das leis de Deus. Como nós já temos, nós não vamos nos permitir fazer o mal contra o outro. O Evangelho tem esse poder, meus queridos irmãos. Nos acalma, nos acerena, nos chama a atenção, nos mostra as necessidades que nós temos
de recompor o equilíbrio mental, porque quando nós saímos do equilíbrio, nós nos permitimos a fazer tudo que não condiz com o Evangelho. Então Jesus, o Espírito mais iluminado que pisou esse planeta Terra, ele nos traz a maior lição de amor. Tanto que tem um dos capítulos que eu amo muito de ler, que diz: os túmulos, as lápides tremeram. Que ele vem trazer, falar também sobre a reencarnação. Hoje, se nós buscarmos conhecer, nos analisar, nós vamos ver que nós já viemos de lá do pretérito de outras encarnações, trazendo conosco situações equivocadas e também boas. Por que não? Nós temos bondade, nós temos momentos de bondade, nós temos momentos de caridade, mesmo que ainda esse sentimento não esteja ali gravado no nosso coração, nas nossas emoções, mas nós temos um momento de rasgo de caridade. Às vezes nós sensibilizamos pela dor alheia, mas como Jesus nos diz no Evangelho, no capítulo 7, item 11 e 12, vamos tentar colocar como em nossa vida esse sentimento. E o capítulo 12, para nós encerrar agora, como ele nos fala logo no início, ele diz assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados? Generaliza-se o mal-estar? A quem inculpar? Senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem muita benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomades para a regra invariável do vosso proceder, a lei do Cristo, a lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Que Jesus nos olhe, o seu olhar amoroso nesse momento, e que possamos sair daqui bem melhor que aqui chegamos. Muita paz. Que assim seja.